Fala galera, aqui é o Guilherme Teles e eu tô aqui para falar que eu preparei essa aula aqui especificamente para você que está fazendo uma revisão aí de segurança e também de administração para o seu ambiente. Então a gente vai falar nessa aula uma super revisão de políticas de segurança, de IAM e de S3. Então vamos lá. O que é o IAM? O IAM ele permite que você gerencie usuários e seus níveis de acesso à console da AWS. É importante entender o IAM, como é que ele funciona, mas não somente para os exames de certificação, mas primordialmente para a administração de conta AWS da sua empresa no dia a dia. Eu costumo dizer que são dois pontos muito importantes quando a gente fala de administração de segurança em nuvem, tá? Que é a parte de gestão de identidade e acesso, porque você precisa saber quem que está acessando o quê, e também a questão de perímetro, ou seja, o que que você tem de endpoints públicos, o que que você tem de serviços públicos, ok? Então vamos lá, os pontos principais do IAM. Você tem um controle centralizado de sua conta AWS, você tem acesso compartilhado da sua conta AWS, granularidade de acesso, federação de acessos, incluindo aí Active Directory, Facebook, LinkedIn, etc. Também o Google, tá? Você tem aí a possibilidade de usar autenticação multifator. Você provê acesso temporário a usuários, devices e serviços quando necessário apenas. E permite também que você customize a sua própria política de acesso. Então, isso é muito importante, tá? Lembra que a gente tem as políticas gerenciadas, as políticas de cliente, as políticas inline. E integra, né, com diferentes tipos de serviço da AWS. E, logicamente, ele é compliance com o PCI DSS. Então, vamos lá. As principais terminologias do IAM. A gente tem os usuários, que são os usuários finais, né, como pessoas, empregados de uma organização. A gente tem os grupos, que, em termos simples, é uma coleção de usuários e cada usuário, eles herdam as permissões desse grupo. E a gente tem as políticas, né, as policies, que são formadas de documentos, chamadas políticas de documento, né, policy document, e são no formato JSON. E são eles quem dão as permissões, né, definem para o usuário, grupo ou papel, que são as roles também, né, permitindo, que são as permissões que é permitido executar. E os papéis ou as roles, você pode criar roles e atribuir a maioria dos recursos da AWS. Inclusive, é uma melhor prática de segurança que a gente tem aí as políticas, as roles, né, sendo utilizadas ao invés de access keys. Então, vamos lá. As políticas do IAM, elas especificam o que você pode fazer com qualquer recurso da AWS. Eles são globais e se aplicam a todas as áreas da AWS. Você anexa políticas do IAM a usuários, grupos ou funções do IAM. Esses usuários, grupos e funções estão sujeitos a permissões definidas na política. Em outras palavras, as políticas do IAM definem o que um principal pode fazer no seu ambiente da AWS. O que são as políticas gerenciadas? A política gerenciada pela AWS é uma política autônoma criada e administrada pela AWS. Literalmente, 100 mil até milhões de contas da AWS usam essas políticas agora mesmo, no momento que você está vendo essa aula. Eles são os mesmos aplicados em várias contas e elas podem mudar. Então, a gente tem que realmente ficar atento a isso, mas as políticas gerenciadas, elas são uma excelente maneira da gente começar a construir as nossas políticas, a gente começar a entender como é que usa a cloud. Então, as políticas gerenciadas pelo cliente são políticas independentes que você administra em sua própria conta da AWS, às quais nos referimos como políticas gerenciadas pelo cliente. Em seguida, você pode anexar as políticas a várias entidades principais em suas contas da AWS. Ao anexar uma política a uma entidade principal, você concede à entidade as permissões definidas nessa política. Então a gente também tem as políticas inline. As políticas em linha, né, inline, são úteis se você deseja manter um relacionamento um para um estrito entre uma política e a entidade principal a qual ela é aplicada. Por exemplo, se você deseja ter certeza de que as permissões em uma política não são inadvertidamente atribuídas a uma entidade principal diferente daquela a qual se destinam. Então a gente tem, olha só, os três tipos de política: gerenciadas pela AWS, gerenciadas pelo cliente e as políticas inline, tá bom?
E aí vamos para a política de Bucket S3. As políticas de Bucket S3 são anexadas somente aos buckets do S3. As políticas de Bucket S3, elas especificam quais ações são permitidas ou negadas em um bucket. Eles podem ser divididos em nível de usuário. Então, por exemplo, Pedro pode ter uma permissão de colocar put, mas não excluir. E Rafael pode ter a permissão de ler, mas não colocar, que é o put. Somente em nível do bucket, somente em nível de S3. Então, qual que é um caso de uso para a gente entender de maneira prática? Você deseja uma maneira simples de conceder acesso entre contas do seu ambiente S3 sem usar funções do IAM. Isso é muito útil quando você tem um ambiente de desenvolvimento, quando a galera de desenvolvimento, né, o time de desenvolvimento, não tem permissões no IAM. Então, eles vão lá para testar as políticas de acesso, né, no bucket. E, então, as suas políticas de IAM atingem, por exemplo, o limite máximo de 2 KB para usuários, 5 KB para grupos e 10 KB para funções. O S3 oferece suporte a políticas de bucket de até 20 KB. Então, você também prefere manter as políticas de controle somente no ambiente do S3 e não utilizar o IAM. Vamos lá, continuando. Os conceitos de ACLs do S3, que são Access Control Lists, né, as listas de controle de acesso. A S3 ACL são um mecanismo de controle de acesso herdado que antecede o IAM, tá? Então era antes do IAM existir. A AWS recomenda aderir às políticas do IAM hoje, não e as políticas do S3 Bucket, não as S3 ACLs. No entanto, claro, se você precisar aplicar políticas nos seus próprios objetos diretamente, use as Access Control Lists. As políticas de bucket só podem ser aplicadas no nível do bucket. Ela não vai até o nível do objeto, tá? Entre aspas, no nível do arquivo. Já as ACLs, elas podem ser aplicadas a arquivos individuais, ou seja, a objetos individuais. Se você precisa de granularidade de permissão em arquivos e objetos individuais no S3, você usa S3 ACL. E se as bucket policies são limitadas ao tamanho máximo de 20 KB, então você tem que considerar usar S3 ACL, que você acha que essa política pode crescer muito. Então, assim, pensa para granularidade e quando atinge aí o tamanho máximo de 20 KB, ou seja, quando você precisa realmente de uma política bem estruturadinha, bem definida, bem, né, estruturada. Vamos lá, políticas conflitantes, tá? Então, quando você tem aí em jogo políticas do IAM, Bucket Policies e S3 ACLs. Então, o que acontece quando existe um conflito? Então, vamos lá. O que acontece se uma política do IAM entrar em conflito com uma política do S3 que conflita com uma ACL do S3? Então, entender isso de maneira simples é fundamental para você ser aprovado no seu exame. Então, sempre que um principal, né, que é um usuário, grupo ou função, ele emite uma solicitação para o S3, a decisão de autorização depende da união de todas as políticas do IAM, as políticas de bucket do S3 e a CLS3 aplicadas. Então, com o privilégio mínimo, as decisões sempre assumem um deny como padrão. Também na negação explícita, tá? Um deny explícito sempre supera um permitir. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você negar o acesso a algo em algum lugar e em seguida outra coisa permitir o acesso, o deny sempre vai substituir o permitir. Então pensa o seguinte, se tiver um deny, ele sobrescreve o allow, o permitir, tá? Então exemplo, se uma política do IAM conceder acesso a um objeto, as políticas do Bucket S3 negarem acesso a esse objeto e não houver S3SL, o acesso será negado. Da mesma forma, se nenhum método especificar um allow, a solicitação será negada por padrão. Então, somente se nenhum método especificar um deny e um ou mais métodos especificarem um allow, a solicitação será permitida. Com privilégio mínimo, as decisões sempre assumem como deny. Também um deny explícito sempre supera um permitir, que é o allow. Se nenhum método especificar um allow, a solicitação será negada por padrão. Somente se nenhum método especificar um deny e um ou mais métodos especificarem um allow, a solicitação será permitida.
E aí a gente tem o Secure Transport, tá? Isso aqui é para forçar a encriptação no S3. Então, para cumprir a regra S3 Bucket SSL Request Only, você tem que confirmar as suas políticas de bucket, elas negam explicitamente o acesso às solicitações HTTP. Senão você vai estar recebendo HTTP e HTTPS. Então, o básico aqui é que você tenha o AWS Secure Transport como false, e aí você tem realmente negado. Então, olha só, Secure Transport false, tá bom? Então, se não for seguro, ele nega, tá? E isso é muito importante também quando você atribui essa regra, por exemplo, no AWS Config. Então, esse aqui é o detalhe que você precisa se atentar. Então, replicação entre regiões do S3. Então, a replicação entre regiões replica objetos de uma região para outra. Por padrão, isso é feito usando SSL. Você não precisa criar políticas de bucket ou políticas do IAM para ativar esse recurso. Você pode replicar objetos de um bucket de origem para apenas um bucket de destino. Depois que o Amazon S3 replica um objeto, o objeto não pode ser replicado novamente. Então vamos lá. Os buckets de origem e destino devem ter o controle de versão ativado. Os buckets de origem e destino devem estar em diferentes regiões da AWS. O Amazon S3 deve ter permissões para replicar objetos desse bucket de origem para o bucket de destino em seu nome. Se o proprietário do bucket de origem também possuir o objeto, o proprietário do bucket terá permissões totais para replicar o objeto. Caso contrário, o proprietário do objeto deve conceder ao proprietário do bucket as permissões read e read-acp por meio da ACL do objeto. E as contas cruzadas de replicação entre regiões, então é o Cross Account Replication, tá? A função do IAM deve ter permissões para replicar objetos no bucket de destino. Na configuração de replicação, opcionalmente, você pode direcionar o Amazon S3 para alterar a propriedade de réplica do objeto para a conta da AWS que possui o bucket de destino. Então, aí é que está uma pegadinha. Você tem que ter permissão não somente na origem, como também no destino. E o que é replicado? Bom, a gente tem que pensar aqui. Quaisquer novos objetos criados depois de acionar uma configuração de replicação que ele é replicado. Além de objetos não criptografados, o Amazon S3 replica objetos criptografados usando chaves gerenciadas do Amazon S3, que é o SSE S3, ou chaves gerenciadas do AWS KMS. Metadados de objeto e qualquer atualização de ACL do objeto, quaisquer tags também desse objeto, e o Amazon S3 ele replica apenas objetos no bucket de origem para os quais o proprietário do bucket tem permissões para ler objetos e ler listas de controle de acesso. O que não é replicado? Qualquer coisa criada antes, do Cross-Region Replication ser ativado. Objetos criados com criptografia do lado do servidor usando chaves de criptografia fornecidas pelo cliente. Objetos criados com criptografia do lado do servidor usando a AWS KMS, chaves de criptografia gerenciadas, que é o SSE KMS, a menos que você habilite explicitamente essa opção. Que imagina o seguinte, se você encriptou, é meio que lógico que você não queira que isso seja replicado, porque é uma informação confidencial, uma informação que você tem ali como sigilosa. Objetos no bucket de origem para os quais o proprietário do bucket não tem permissão. Isso também é lógico. Isso pode acontecer quando o proprietário do objeto é diferente do proprietário do bucket. Então, ou também quando exclui uma versão específica do objeto, que é um mecanismo de segurança. Então, vamos lá. Você não precisa usar a política AWS Secure Transport para replicar objetos usando SSL. Isso é feito por padrão. A marcação delete, que são os delete markers, eles são replicados, mas as versões de arquivos deletados não são. O versionamento ele precisa obrigatoriamente estar habilitado, senão você nem consegue, tá? Quando você está no Wizard, ele diz que o versionamento não está habilitado, e é possível usar o Cross-Region Replication de uma conta AWS para outra. A role do AWS IAM precisa ter permissões para replicar objetos no bucket de destino.
Isso é uma prática de segurança. E vamos lá, usando certificados SSL com CloudFront. Então, por padrão, tá? A gente tem que, se você, né, tem ali, não precisa de um domínio customizado, você sempre vai ter o asterisco.cloudfront.net para o seu certificado padrão, né? O certificado CloudFront padrão. Agora, se você quer ter um domínio específico, tá? Por exemplo, guilhermeteles.com.br, e aí você ter, né, o barra, a sua aplicação e etc., você vai precisar de um certificado SSL personalizado. Agora, a pegadinha aqui, especificamente de prova, é que se você estiver utilizando o AWS Certificate Manager, os seus certificados eles têm que obrigatoriamente serem registrados ou criados em West 1 Virgínia, tá certo? Que é o norte da Virgínia, para que o CloudFront possa utilizá-los, tá? Não tem outro jeito. Ao criar uma distribuição do CloudFront, né, você tem a opção de usar o certificado CloudFront padrão ou usar o próprio certificado SSL personalizado. Se você concorda, se você aceita, não, tá tudo bem, eu vou usar cloudfront.net, não tem problema, você não precisa estar criando, né, um certificado customizado, ok? E aí vamos para as URLs pré-assinadas, que são as Pre-Signed URLs. Uma URL pré-assinada ela fornece acesso ao objeto identificado na URL, desde que o criador da URL pré-assinado tenha permissões para acessar esse objeto. Ou seja, se você receber uma URL pré-assinada para fazer um upload de um objeto, você pode fazer o upload do objeto somente se o criador da URL pré-assinado tiver as permissões necessárias para fazer o upload deste objeto. Todos os objetos e depósitos por padrão, né, que são os archivos, eles são privados. Então, as URLs pré-assinadas elas são úteis se você deseja que o seu usuário, o seu cliente, possa fazer um upload de um objeto específico para o seu bucket, mas não exige que eles tenham credenciais ou permissões de segurança na sua conta da AWS. E ao criar uma URL pré-assinada, você deve fornecer as suas credenciais de segurança e em seguida especificar o nome de um depósito, uma chave de objeto e um método HTTP. O PUT, que é o método para fazer upload de objetos, e uma data e hora de expiração. E as URLs pré-assinadas, elas são válidas apenas pela duração especificada, ou seja, você deve iniciar a ação antes da data e hora de expiração. Vamos agora para o STS, que é o Secure Token Service. Ele concede aos usuários acesso limitado e temporário aos recursos da AWS. Os usuários podem vir de 3 fontes. Federação, que é normalmente pelo Active Directory, que ele usa o Security Assertion Markup Language, também conhecido como SAML. Concede acesso temporário com base nas credenciais do Active Directory dos usuários, ou seja, ele não precisa ser um usuário no IAM. E o logon único permite que os usuários façam login na console da AWS sem atribuir credenciais do IAM. E aí você tem federação com aplicativos móveis, ou seja, você usa Facebook, Amazon ou Google ou outros provedores de OpenID para fazer login. E o acesso entre contas permite que os usuários de uma conta da AWS acessem recursos em outra conta. E os termos importantes aqui do Secure Token Service. Você tem a federação, né, que é combinar ou juntar uma lista de usuários em um domínio, como por exemplo o IAM, com uma lista de usuários em outro domínio, como por exemplo Active Directory, Facebook, etc. Você tem o Identity Broker, que é um serviço que permite pegar uma identidade do ponto A e juntá-la, né, federá-la ao ponto B. E você tem a Identity Store, que é a loja de identidade numa tradução literal, que são serviços como Active Directory, Facebook, Google e etc. Identidades é o próprio usuário de um serviço desses. Então, um cenário para você entender o Secure Token Service. Imagina que você está hospedando um site de uma empresa em alguns servidores da web EC2 em sua VPC. Os usuários do site devem fazer login no site, que é autenticado nos servidores de diretório ativo da empresa baseados no site, né, da empresa. Sua VPC está conectada à sede da sua empresa por meio de uma VPN IPsec segura e uma vez logado, o usuário só pode ter acesso ao próprio Bucket S3. Como é que você vai configurar isso? Bem simples. O funcionário entra as credenciais, que é usuário e senha,
A aplicação chama o seu Identity Broker e esse captura o usuário e a senha. O Identity Broker usa o LDAP da organização para validar a identidade do usuário. O Identity Broker chama um novo Get Federation Token usando credenciais do IAM. Essa chamada tem que incluir a política do IAM e a duração, que é de 1 a 36 horas, juntamente com a política que especifica as permissões concedidas para as credenciais temporárias. O STS, então, ele confirma a política de usuário do IAM para a criação de novos tokens e retorna o valor para a aplicação, que pode ser uma Access Key, uma Secret Access Key, um token e a sua duração. O Identity Broker retorna, aliás, as credenciais de segurança temporária para a aplicação e o IAM ele valida e concede a requisição. Então, vamos lá. Agora a gente já está entrando nos conceitos de Web Identity Federation. Então, o que é isso? O Web Identity Federation, ele permite que você forneça aos seus usuários acesso aos recursos da AWS depois que eles forem autenticados com sucesso em um provedor de identidade baseado na web, como, por exemplo, Amazon, Facebook ou Google. Após a autenticação bem-sucedida, os usuários recebem um código de autenticação do provedor de Web ID, que pode ser trocado por credenciais temporárias de segurança da AWS. E o Cognito, tá? Ele fornece o Web Identity Federation com os seguintes recursos: sign-up, sign-in para os seus aplicativos, que é inscrição e login, acesso, para usuários convidados, que é guest account, atua como um agente de identidade entre o seu aplicativo e os provedores de ID da web, para que você não precise escrever nenhum código adicional, e sincroniza os dados do usuário para vários dispositivos, e é recomendado para todos os aplicativos móveis de serviço da AWS. E aí os casos de uso, O Cognito, ele agencia entre o aplicativo e o Facebook ou Google para fornecer credenciais temporárias que mapeiam para uma função do IAM, permitindo o acesso aos recursos necessários. Não há necessidade do aplicativo incorporar ou armazenar credenciais da AWS localmente no dispositivo e oferece aos usuários uma experiência praticamente perfeita para todos os seus dispositivos móveis. E as dicas, tá? A federação permite que os usuários se autentiquem com provedor de identidade, como por exemplo Google, Facebook, Amazon, dentre outros. O usuário ele autentica primeiro com o provedor de ID da web e fornece um token de autenticação que é trocado por credenciais temporárias da AWS, permitindo que assuma uma função do IAM, uma role. E o Cognito ele é realmente um Identity Broker que lida com a interação entre os seus aplicativos e o provedor de ID da web. Você não precisa escrever seu próprio código para fazer isso. Ele fornece inscrição, entrada e acesso como convidado, que é o sign-up, sign-in e o guest. Sincroniza os dados de usuário para uma experiência perfeita em todos os seus dispositivos. Então, o Cognito também é uma abordagem recomendada para a Web Federation, especialmente para aplicativos móveis. E lembra, você não precisa saber desenvolver, você não precisa customizar nada, é praticamente você copiar um código de um lado para o outro dentro do Cognito e pronto, está configurado. E alguns conceitos do Cognito. Aí a gente tem os grupos de usuário, que são as user pools, que são grupos de diretórios, que você tem a funcionalidade ali de entrada, então os usuários eles podem entrar diretamente no grupo de usuários ou indiretamente por meio de um provedor de identidade como Facebook, Amazon ou Google. E o Cognito ele atua como um agente de identidade entre o provedor de ID e a AWS. E as Identity Pools, tá? Eles permitem criar identidades exclusivas para os usuários e autenticá-los como provedores de identidade. Então, como uma identidade, você pode obter as credenciais temporárias para os acessos à AWS. E o que você tem que entender de conceito da User Pools? São diretórios de usuários usados para gerenciar a funcionalidade de inscrição e entrada para aplicativos móveis e da web. E os pools de identidade, que são as Identity Pools, elas permitem criar identidades exclusivas para seus usuários e autenticá-los como provedores de identidade, ok? E aí a gente já indo aí para a parte final, isso aqui é questão de prova, tá? Não adianta fugir, isso é questão de prova. Glacier Vault Lock. Então, só lembrando, o Glacier é um serviço de armazenamento de nuvem de custo extremamente baixo para arquivamento de dados. O último
valor aí que eu achei foi de 0,004 gigabytes por mês. Agora ele é tão barato porque ele tem um tempo aí de recuperação, geralmente tolerante aí até 12 horas, né, que você demora para ter esse retorno. E tem os dados, são armazenados em arquivos, que são os archives, e um único arquivo ou vários arquivos armazenados em um arquivo tar ou zip. E os vaults, eles são containers que armazenam um ou mais arquivos, tá bom? Então você pode configurar e impor controle de conformidade para, né, os Glacier Vault Locks individuais, usando uma política de bloqueio de cofre, que é a Vault Lock Policy, semelhante a uma política do IAM, e configurar arquivos WARM, né, Write Once, Read Many, que é gravar uma vez e ler muitos. Criar política de retenção de dados, por exemplo, uma política de retenção ali de 5 anos, por exemplo. Então, você também pode configurar uma Glacier Vault Lock, ou seja, né, as etapas de configurar um Vault Lock. Iniciar o bloqueio anexando uma política de bloqueio de cofre ao seu cofre, e isso define o bloqueio para um estado em andamento, ou seja, você tem um tempo para validar realmente a sua política, tá? Então, você tem ali 24 horas para validar se a política que você colocou é a que você precisa de fato. Por quê? Se a política não estiver funcionando, você pode abortar. E depois de validada, a política de bloqueio elas são imutáveis, ou seja, não tem o que você fazer, você tem que deletar e criar uma nova, ok? E aí as dicas que você precisa ter em mente. O Glacier, ele é um armazenamento em nuvem de baixo custo, para quê? Para arquivamento e backup de longo prazo. Os arquivos, eles são armazenados como archives. Os archives, eles são armazenados em vaults. Então, lembra, você pode ter um ou mais archives para um vault. E uma política de bloqueio de cofre permite que você configure e imponha controles de conformidade. Você pode configurar, né, política de retenção de até 5 anos e você pode aplicar controles regulatórios e de conformidade, ok? E agora a gente vai aí para a AWS Organizations. O Organization, gente, é um conceito que você vai ter permeado aí não somente na prova de segurança, mas administração em geral, provas associates e até nas provas professional. Então é um conceito que você tem que ter, não tem como fugir disso, tá? O AWS Organizations ele é um serviço de quê? De gerenciamento de contas que permite consolidar várias contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada, ok? Então você tem controle de contas centralizado, você consegue organizar as suas contas em grupos ou AUs para controles de acesso e você pode anexar políticas de controle baseado em controles, ou seja, Service Control Policies, ok? E aí você tem hierarquia, então quer dizer que você tem aí um exemplo, tá? 7 contas, que são as 6, entre aspas, filhas e a conta master, a conta root. Então, digamos que você tem ali a conta 2, 5 e 6, um ambiente de desenvolvimento. Então, você aplica uma Service Control Policy ali na ou no grupo da conta 2 e a conta 5 e 6, elas herdam essas configurações. E quando você vai para a conta 1, para a conta 3 e para a conta 4, entenda que são ambientes produtivos. Então, para a conta 1, você aplica uma Service Control Policy, para a conta 3, você tem outra Service Control Policy. A conta 4, ela vai estar herdando a SCP, a Service Control Policy, da conta 1. Então, é dessa forma que é estruturado essa parte do Organizations. E através do Organization, né, você tem muitos benefícios que a gente já vai ver. Então, a Service Control Policy, uma política de controle de serviço, que é a Service Control Policy, ela é usada para controlar centralmente o uso de serviço da AWS em várias contas. Como um filtro que restringe o acesso aos serviços da AWS, tá? A SCP ela se aplica a todas as OUs e contas abaixo da OU a qual está vinculada, como eu mostrei no exemplo anterior. E você pode ser usado até para criar um limite de permissão, que são as permissions boundaries. Então, você restringindo as ações que os usuários, grupos, funções nessas contas podem fazer, incluindo até a conta root. Então, você tem que fazer isso com calma para você não travar toda a sua organização AWS, ok? E aí, SCPs, isso aqui é o conceito, acho que mais importante, tá? As SCPs, elas podem apenas negar
acesso. Elas não podem permitir, elas não fazem o allow, ok? E aí, né, as dicas finais de organizations. O AWS Organizations permite que você organize suas contas em grupos OAuth para controle de acesso e billing, então aqueles descontos por volume, né, ficar movimentando os descontos de uma conta para outra. Anexar políticas baseadas em controles, que são as Service Control Policies. Você tem gerenciamento centralizado para as OUs, que são os grupos de conta ou contas individuais, tá? Então você tem que pensar isso de maneira bem objetiva. E as SCPs, elas permitem que você crie, né, os permissions boundaries, que são os limites, e restringir as permissões para contas filhas, incluindo a conta root, ok? Não se esqueçam disso.